Irmãos, assim nós não podemos perder de vista aquilo que Jesus Cristo mais queria fazer, irmãos, nos momentos que Ele tinha com relação ao tempo que Ele teve aqui na terra, que era o quê? O tempo todo. Você pega o livro de Mateus e você vai fazendo assim, folha a folha, e você vai girando, virando. Qual que era, independente das várias manifestações, porque os 5 ministérios que existem hoje na igreja, eles todos se manifestavam 100% em Cristo. Mas uma coisa que é muito destacada é o fato do tempo todo ele ficar trabalhando ensinamentos. Irmãos, assim eu quero dizer para vocês que é muito importante nós sentirmos a presença de Deus, termos algumas experiências, é sensacional, é fundamental sim, sem sombra de dúvida, não estou dizendo que não, mas irmãos, assim se você pudesse colocar uma do lado da outra, claro que para cada momento é o seu devido momento, de repente eu não sei como é que você está vivendo agora, nesse atual momento, mas o que eu quero dizer é que o que vai fazer a diferença é você sair daquela porta e você saber o que você tem que fazer, entende? Porque é isso que o diabo teme, pessoas que praticam o evangelho, não é pessoas que simplesmente sentem o evangelho, né? Eu vou lá para ter, o próprio Jesus ele falou, né? Mateus, o capítulo número, se eu não me engano, 11, lá na altura do versículo 28, quando ele diz, né, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, ele está falando ali sobre uma palavra interessante, quando ele fala que, se você ir a ele, querido, você vai ter alívio, e tem muitas pessoas, que eles só vão até essa parte, eles vêm na igreja apenas para buscar um alívio, mas eles não passam lá na altura do versículo, se eu não me engano, 29 ou 30, logo depois disso, ele diz assim, e aprendei de mim. Então, queridos, assim, se você não passar para essa outra parte, queridos, assim, só ficar vivendo de alívio, queridos, assim, você pode até ter alívios momentâneos, mas você jamais vai conseguir ter a competência espiritual para poder entrar dentro da terra prometida e desfrutar daquelas 7 nações que Deus tem ali como modelo, como figura, né, da terra prometida que ele queria. O que é o 7? Né? 7 é o que? O número do que está perfeito na terra, mas que tem fim. Ou seja, ele estava dando ali uma figura, a terra de Canaã não é o céu, a terra de Canaã é terra, o que Deus tem na terra para os seus filhos. E o que acontece? A gente precisa ter isso em mente. O que vai nos fazer realmente desfrutar da terra de Canaã é realmente ter entendimento das coisas espirituais para viver na íntegra o mundo espiritual. Amém, queridos? Então, parabéns por você ter vindo aqui, por você, aturar o pastor Jean aqui nesses momentos, mas eu acredito que a gente está num momento interessante. E por que eu comecei a falar sobre isso? Proclamação. Irmãos, rapidamente, talvez você diga assim, pastor, eu não estou precisando disso, eu estou precisando de 7 passos da vitória, eu estou precisando de 3 passos do sucesso. Não, escute uma coisa, queridos, a proclamação, preste bem atenção nisso, é a coisa mais essencial da vida cristã, é a coisa mais fundamental da fé. Irmãos, eu vou relembrar, eu preciso relembrar algumas coisas rápidas, e uma delas é: a igreja não é que falta poder na igreja, o que está faltando na igreja são palavras, e eu não estou falando a palavra, eu estou falando palavras, no sentido de que nós precisamos sentenciar nesse mundo as palavras de Deus, declarar elas, estabelecer elas, continuar sendo os arautos. Lembra que eu falei para vocês lá na nossa primeira reunião, falando sobre os arautos? Quem são os arautos? São aquelas pessoas que nos tempos medieval, eles pegavam e eles chegavam no meio de alguns lugares e cidades, então ele dizia: atenção, povo, e eles diziam o quê? Eles declaravam a sentença do rei, e quando a sentença do rei estava estabelecido, o que acontece? Todo o povo andava naquela ideia, né? naquilo que foi estabelecido ali. E a mesma coisa nós precisamos entender, que é o mundo espiritual. Irmãos, está na hora da gente sentenciar mais as coisas nas nossas vidas, no nosso trabalho, na nossa igreja, no nosso dia a dia, na nossa família, declarar as sentenças de Deus como realidades espirituais.
E eu quero dizer para você, de repente, que está aqui nesse lugar: pastor, eu já fiz isso aí 2 ou 3 vezes. Irmão, mas vamos, cá entre nós aqui, agora só aqui, chega mais de lado, vamos conversar. Possivelmente você passou a sua vida inteira falando coisas que não eram sentenças de Deus. Você ficou semeando sua vida inteira coisas ruins. E aí o que acontece? Aí não vai ser simplesmente 2 ou 3 sentenças que vai mudar tudo. Você precisa começar a trabalhar isso para começar a transformar essas colheitas ruins em colheitas boas a partir de agora. E é por isso que eu quero trazer essa orientação hoje em especial para vocês. Amém, queridos? Vamos lá? Amém? Em nome de Jesus, coloca para mim, por favor, Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. Vamos lá. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém por isso? Vamos tentar entender aqui uma coisa muito simples e muito importante, algo básico que você precisa às vezes ouvir de novo, por mais que você já ouviu isso. É importante, irmãos, assim, às vezes a gente precisa se realimentar de algumas palavras que você já ouviu. E o que eu quero colocar aqui para nós? No capítulo da fé, né, o capítulo mais extraordinário da fé dentro da Bíblia, nós encontramos essa sentença, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quando nós olhamos essa palavra prova no original, ele significa upostasis. E essa prova, essa palavra upostasis, significa uma substância que está por trás das palavras que nós estamos falando. Irmãos, toda palavra que você fala tem uma substância atrás dela. E é interessante que a palavra diz lá em 1 Pedro, capítulo número 1, versículo 23, pode deixar ali apenas para que a igreja veja, o que nós entendemos disso de forma bastante simples. Pedro estava falando que existe uma semente incorruptível. Digam comigo, semente incorruptível. Olha só, qual é a semente incorruptível? É a semente de Deus, é a palavra de Deus. Agora, nós precisamos levar na lógica. Se existe a palavra incorruptível, a semente incorruptível, significa que existe a semente corruptível. Irmãos, nós temos que entender que tipo de semente nós estamos usando. Sementes corruptíveis ou sementes incorruptíveis. Porque se de repente eu esteja falando com pessoas que estão usando a vida inteira sementes corruptíveis, sementes que têm validade, sementes que são problemas, sementes que só destroem, sementes corruptíveis. Agora a palavra de Deus, quando ela trata dessa situação, ela está falando que as sementes dela, elas são incorruptíveis, elas não vão te criar uma corrupção na tua caminhada. O que é corrupção? Quais são os sinônimos? É destruição, é coisa ruim mesmo, de forma mais simplificada. Então, irmãos, nós precisamos adestrar, educar a nossa língua segundo a palavra de Deus, porque você só vai viver a fé de verdade se você educar a sua língua, porque do contrário você não vive fé. Fé não se vive, querido, por sentir, fé se vive por realmente estar usando a língua de forma adequada. O que diz Romanos capítulo 10, versículo 8, diz lá, Paulo estava tentando mostrar para eles a palavra da fé, e a palavra da fé simplesmente era saber usar a língua, educar a língua, colocar um cabresto nela, e começar, ou seja, a guiar ela para onde você realmente está querendo ir, com sementes incorruptíveis, para que você possa chegar no teu real sonho. Quantas pessoas têm sonhos extraordinários aqui dentro, mas com a língua, com sementes só corruptíveis, esse sonho vai virar corrupção, esse sonho vai se desfazer, porque, ou seja, as sementes não são as sementes corretas. Para você realmente cuidar dos teus sonhos, você precisa aprender a falar as sementes incorruptíveis, e aí teus sonhos estarão guardados pela palavra de Deus, amém por isso? Então entenda isso, queridos, quando nós começamos a olhar, toda a palavra tem atrás dela uma substância.
E essa substância você precisa entender qual é corruptível ou é incorruptível? E quando eu começo a olhar essas coisas, eu começo a pensar um pouco, irmãos, porque quando eu olho aqui no todo, eu começo a ver algumas coisas. Por favor, coloca lá para mim Gênesis capítulo número 1, versículo de número, põe no 11, vamos dar uma olhada rápida nisso. Olha só, eu falei isso aqui no nosso primeiro culto, vamos rever, vamos relembrar, vamos mentalizar, vamos renovar a nossa mente em nome de Jesus. E disse Deus: produz a terra erva verde. Olha só, vamos colocar aqui alguns pontos importantes. Produza a terra. Vamos colocar aqui algumas coisas que eu acho ser importante. Terra, erva verde, erva que dê semente. Opa, tem semente aqui, vamos colocar aqui semente também. Semente. Vamos colocar mais algumas coisas. Árvore frutífera. Opa, tem fruto aqui. Vamos colocar fruto aqui também, para nós entender isso aqui. Fruto que dê frutífera que dê fruto segundo a sua o quê? Espécie. Vamos botar aqui espécie. Espécie. Cuja semente está nela, sobre a terra, e assim foi. Amém? Deixa eu olhar o 12, vamos ver o que está escrito no 12. Por favor. E a terra produziu erva, e a erva dando semente conforme a sua espécie, árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie, e Deus viu que era bom. Que aqui está um princípio importante para a gente entender. Bem, não é tão simples assim, nós vamos ter que fazer um paralelo. Qual é o paralelo? Quando nós olhamos para a terra, nós precisamos levar para o lado espiritual. Então vamos entender que assim como existe uma terra literal, existe uma terra espiritual, ok? Outra coisa importante, o que nós estamos vendo? Quando a gente começa a olhar a questão de espécie, o que é espécie? Toda palavra, como eu estava colocando para vocês, tem o quê? Ele tem uma substância atrás da palavra, que é corruptível ou incorruptível. Existem mais de 8.000 promessas na Bíblia, segundo alguns estudiosos. Semana que vem eu vou falar sobre as 7 substâncias mais importantes, daí nós vamos botar número, né? Porque daí de repente empolga um pouco, né, pastor Adelar? Aí empolga. 7 substâncias poderosas espiritualmente, para que você comece a realmente alinhar a sua língua, para que realmente os seus sonhos não se tornem corruptíveis. Presta atenção. O que acontece? O que é essa espécie? Essa espécie são as promessas. Promessas. Existem várias espécies de promessas. Existe a espécie que é para a saúde, existe espécie que é prosperidade, existe espécie que é para a família, existe espécie, são várias espécies de promessas que estão ali, que vão o quê? Estabelecendo alguma coisa para a sua vida. O que são as sementes? É literalmente o quê? A substância, substância. É a semente que está por trás daquela palavra, aquela situação que está ali, a fé movendo. E aí nós vamos o quê? Ver a questão do fruto. O que é o fruto? Basicamente é o quê? É o resultado. Então aqui nós já encontramos no início de Gênesis, são rápidos pontos para a gente começar a pensar e começar a criar processos na cabeça. Eu gosto do quadro, porque o quadro vocês caminham comigo, a gente cria juntos. Seu cérebro vai pegando a ideia. Então, queridos, você tem que entender que no mundo espiritual existem promessas. Por trás dessas promessas existem as sementes que estão nela, a substância que estão nela. E que se você começar a estabelecer elas vão ter que trazer fruto, resultados para a sua vida, amém? Irmãos, isso é tão assim, simples, mas é tão importante a gente saber. É tão importante a gente saber essas coisas. Queridos, entenda, deixa eu mostrar uma coisa para vocês assim, de forma prática. Irmãos, essa substância, ela poderia ser falada de forma assim, essa substância que está por trás da palavra, que é o hipostasis, eu estou criando aqui para vocês, para a gente poder entender, é uma espécie de uma energia espiritual, que está por trás dessa palavra, e que muitos de vocês sentem.
Irmãos, não é o que as pessoas falam, mas é como as pessoas estão falando. Você já sentiu isso? Alguém falou uma coisa, mas você viu ali, aquilo ali foi falado de outro jeito. A palavra até não foi tão interessante, mas tinha uma energia, tinha uma substância por trás dela. E talvez aquilo ali foi maligno, ou talvez aquilo ali foi benigno. Mas sempre, vocês já não tiveram isso na vida de vocês? Sentir que teve uma substância diferente naquela palavra? Está entendendo? Estão comigo aqui em nome de Jesus? Ok? Alguma coisa te atingiu ou alguma coisa te abençoou naquele momento daquela palavra? Porque tinha o hipostasis. E é interessante que aquele texto ele não está falando de forma só positiva ali, como nós tendemos a entender. Tendemos a entender. Mas também pode ser levado para o lado negativo. Irmãos, o que nós estamos colocando por trás das nossas palavras? Irmãos, eu não sei se você sabe, mas assim, essa situação de sentir essas substâncias, as mulheres, vocês sabiam que vocês têm mais capacidade do que nós homens? Coloca para mim, por favor, vamos entender esse texto. Eu já falei em algum momento sobre guerra espiritual com vocês. Coloca para mim Gênesis capítulo 3, versículo 15. Olha que importante isso aqui. Eu queria chamar, principalmente, me direcionar a vocês mulheres e dizer, nos ajudem, amém, irmãs? Eu acho que só tem umas 3, 4 que querem o reino de Deus aqui. Tem alguma mulher que quer o reino de Deus nesse lugar? Irmãos, depois vai ser nós vamos dar uma goleada nelas, amém? Em nome de Jesus. Olha só, porém, olha só, olha que interessante isso aqui. Por que as mulheres, você já viu como é que é o homem e a mulher? Ela vão numa festa, né? Vai lá o casal lá para uma festa. Aí eles saem da festa, os dois estão de carro, né? Aí o cara tá ali, né, do lado do carro, dirigindo. E aí, amor? Festão, né? Tava muito bom, né? É coisa e tal. E a mulher que está do outro lado, que ela diz? É porque tu não viu lá umas palavras que estavam lá no meio, né? Ou seja, eu escutei, sabe aquele casal lá? Eu vi lá, a substância que rolou, sem ela saber falar isso aqui de forma mais prática, mas ela viu, ela sentiu. É assim ou não é, mulheres? É raro que um homem mais ligado na ação. As mulheres normalmente têm essa capacidade muito mais apurada que o homem de sentir as situações. Irmãos, isso é de Deus. Isso é de Deus. E escute, mulheres, preste atenção. Escute o que eu vou falar para vocês. Assim, quando a gente olha a questão das escrituras, em hipótese alguma, as escrituras mostram mulheres no sentido de inferiorizar elas do lado do homem. Ele mostra o quê? Uma caminhada conjunta. Irmãos, assim, preste atenção. A questão do homem foi colocada, é uma situação de Deus, na qual ele precisa ter uma posição de liderança. Agora, não uma posição autoritária, uma posição de liderança, mas não autoritária. Agora, a mesma coisa com relação às mulheres, elas têm uma capacidade que o homem não tem, então elas têm essa capacidade de o quê? De sentir e de às vezes observar algumas coisas importantes, mas presta atenção, mulheres, que às vezes o homem cai no erro do autoritarismo, mas a mulher cai no erro da manipulação, e daqui a pouco ela está manipulando todo mundo dentro de casa, porque ela sente tudo, e aí, irmãos, eu quero dizer para vocês homens, nós homens, irmãos, tem que saber onde é que está o limite disso, e o limite disso se chama sabedoria, se chama oração, se chama discernimento, amém, igreja? Amém? Os dois é para se completarem, a liderança do homem com essa capacidade diferenciada da mulher, de o quê? De poder sentir algumas coisas. Olha só que coisa extraordinária está escrito aqui, porém inimizade entre ti e a mulher. Olha só que interessante, irmãos, está dizendo colocarei inimizade entre o quê? Ti, está falando lá da questão de Satanás. Entre ti não está escrito homem, está escrito mulher. Isso aqui é importante a gente ver, irmãos, em toda a história as mulheres foram mais atacadas do que os homens, é real ou não é? Quem é que em toda a história, quando a gente começa a olhar para trás, a gente vê o quê? Perseguição na questão das mulheres, as mulheres nunca sendo reconhecidas, as mulheres, não existe isso na história? As mulheres têm que conquistar o espaço, porque não sei o que, etc e tal, não foi essa a ideia de Deus. Quando Deus cria Adão, ou seja, Eva, Ele tirou o osso da onde? Desculpa a minha palavra mais estranha, vou dar uma de Cláudio Duarte aqui, Ele tirou da costela ou Ele tirou do cox?
Ele tirou da costela, do lado, era para estar um trabalho conjunto, era para os dois andar bem. Só que o que acontece? Na história a gente sempre vê algo espiritual sobre as mulheres. Por quê? Porque a mulher tem uma capacidade de fazer nascer coisas. Por isso que a gente sempre diz, homens, preste atenção nas suas esposas, porque elas têm o poder de gerar. E o diabo sabe disso, por isso ele ataca tanto as mulheres. Então, irmãos, isso aqui não é uma coisa que eu estou pensando, isso aqui é uma coisa que a Bíblia está dizendo. O ataque é diferenciado sobre vocês, porque vocês têm o poder de gerar, o poder de sentir e gerar. E entre a tua semente e a tua semente, ou seja, ele está falando da semente espiritual contra a questão da humanidade. As dois, ou seja, algo espiritual acontecendo, guerra até o fim entre nós, entre ação espiritual, semente espiritual, e ou seja, a semente de nós seres humanos. E o que ele diz aqui? Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. De forma simples, né? Esse tempo atrás alguém me perguntou isso. Fica claro que, quem é que ia pisar a cabeça? Aqui Jesus Cristo ia pisar a cabeça de Satanás, amém? Ele tem a cabeça torta, esse homem, né? Esse ser, esse espírito, né? Agora uma coisa que é interessante é que diz que ele ia ferir o calcanhar de Jesus Cristo. O que significa isso? Basicamente é que a mensagem da cruz é uma mensagem de sangue. Jesus Cristo sangrou por mim e por você, Ele nos salvou. Não, o diabo não vendeu uma vitória fácil, não. Ele lá na cruz, Ele conseguiu pegar no calcanhar, entre aspas aqui falando. O que significa calcanhar? O que significa pé na Bíblia? Significa mensagem. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, amém? Por isso, entende? Então o que eu estou querendo dizer, para trazer para esse lado, para poder entender esse lado das substâncias, entenda isso, querido, por favor, coloca lá para mim, coloca para mim em Lucas, capítulo número 6, versículo de número 45, observem algumas coisas importantes aqui para nós, muito importantes aliás. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o, porque da abundância do coração fala a sua boca. Observe só, queridos, ele está falando que tem pessoas boas que sabem usar a substância para o bem, e ele está falando nesse texto que existem pessoas más que sabem usar a substância para o mal. Estão aqui comigo? Queridos, eu não sei que tipo de energia existe nessas substâncias, e é por isso que eu preciso trabalhar a fé, é por isso que eu preciso ministrar isso, para que vocês comecem a ter mais entendimento. Queridos, é fundamental aumentar o teu entendimento, porque só a partir do momento que aumenta o seu entendimento é que aumenta realmente a sua fé. Entenda isso, fé tem tamanho. Mateus capítulo 8 ele fala para os discípulos, pequena é a sua fé. Quando chega em Mateus capítulo 15 ele fala para uma mulher cananeia, grande é a tua fé. Volta para o capítulo 8 de Mateus, o que está escrito lá? Ele olha um centurião romano e diz, olha, nem em todo Israel encontrei tanta fé, fé tem tamanho. Nós precisamos ter mais entendimento para que, ou seja, a gente possa começar a falar com mais propriedade as substâncias que estão por trás da palavra. Você crer nisso, amém por isso? Amém? Você precisa entender, então você crê e aí você começa a praticar, ou seja, vai ter que começar a acontecer, porque isso é princípio. Estamos aqui juntos, amém? Eu acho que não, nós estamos aqui juntos, amém? Ok? Agora entenda isso, queridos, tem pessoas que são boas, que entendem a substância e sabem tirar a coisa boa e colocar para fora. Agora tem aqueles que são maus, às vezes não sabendo, começam a jogar para fora substâncias por trás da palavra maligna, que começa a criar destruição, corrupção na vida das pessoas. Agora tem um terceiro tipo de pessoa que eu gostaria de colocar aqui para nós. Coloca lá para mim, por favor. Marcos capítulo 7, versículo de número 9. Vamos ler alguns versículos rápidos. Olha só. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa, diga comigo, tradição. Olha só, versículo 10. Porque Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, a quem maldissera seu pai e sua mãe, que morra de morte. Versículo 11. Vós, porém, dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, o que poderias aproveitar de mim é corbã, isso é oferta ao Senhor. Versículo 12, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Versículo número 13, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. Agora presta atenção nessa frase final. O que está escrito ali? As pessoas fazem muitas coisas semelhantes a essas.
E o que eu estou querendo falar aqui, queridos? Presta atenção, alô, teste som, alô, alô. Olha para quem está ao teu lado e diga assim, você vai ser um milionário, em nome de Jesus. Profetiza aí para quem está ao teu lado. Não quero ver ninguém dormindo aqui, em nome de Jesus. Amém. Queridos, preste atenção. Quantas coisas nós fazemos semelhantes a isso? Aqui eles estavam falando que, ou seja, por causa das tradições deles, eles não estavam honrando os seus pais. E eu quero dizer que a honra, ela continua depois do casamento, viu, jovens? Mas depois do casamento não continua a obediência. A obediência vai enquanto está debaixo do teto, depois é só a honra que continua. Mas presta atenção, eles estavam dizendo que não precisavam honrar ali. Mas o que eu estou querendo falar com isso? Queridos, quantas vezes nós estamos usando algumas tradições que vêm a nós? Tradições que são frases, palavras, que começamos a adaptar no nosso vocabulário, aceitar no nosso vocabulário, e aí começam as sementes corruptíveis para a destruição daquilo que nós estamos buscando. Que tipo de tradição? Por exemplo, dinheiro não dá em árvore. Alguém já ouviu essa tradição? Dinheiro não dá em árvore. Já ouviu outra tradição que diz assim, só ganha dinheiro quem tem dinheiro? Quantas tradições vêm? Quantas tradições vêm, de repente até dos pais, da família, quando diz que não merece, quando você não merece, você não tem competência ou qualquer coisa do tipo. Isso simplesmente passa para você, e por mais que você comece a transformar a sua mente, para começar a estabelecer as sementes incorruptíveis, você precisa, ou seja, você se depara nas suas lutas pessoais com essas tradições. Por que eu estou querendo falar isso para você, querido? Preste bem atenção. Tudo aquilo que aconteceu no seu passado, com relação principalmente à família, escute isso. Talvez em algumas pessoas tenha pegado em cheio, total. E algumas pessoas, às vezes por situações tão ruins que andaram passando, elas de repente nem conseguem estar aqui ou ficar aqui. De tanta semente corruptível que foi entrando na vida dessa pessoa. Uma dificuldade muito grande de seguir na vida cristã. Agora escute, tem aqueles que devido, e por isso que eu estou falando, pais, imagina, quem é que gostaria que seus pais fossem cheios do Espírito Santo e cheios da sabedoria de Deus? E eu estou falando até para os mais velhos, vocês queriam ou não queriam? Todo mundo. Que bom se fosse. Muito melhor estaríamos. Agora não adianta nós querer dos nossos pais, e hoje o que nós estamos querendo para os nossos filhos? Será que nós não podemos ser aquilo que de repente os nossos pais não foram? Eu pergunto para vocês, será que nós não podemos começar a trabalhar essas sementes incorruptíveis, para que os nossos filhos possam colher muito mais do que nós estamos colhendo hoje? Porque se de repente o mal não se estabeleceu total, mas de repente em algumas pessoas aqui pode ter estabelecido de forma parcial, muitas coisas sendo aceitas, muitas coisas estabelecidas como tradições, e daí em vez dele andar segundo a palavra de Deus, ele quer andar dentro das tradições, das frasezinhas, desses entendimentos. Olha só essa, né? Dinheiro não dá em árvore. Você já parou para pensar um pouco nessa frase? Cara, dinheiro dá em árvore. Passa aí nos negócios de maçã para te ver se não dá um dinheirão. Bergamota, laranja, outras, mas dá dinheiro. Mas olha só, uma coisa que não tem lógica. E o pior é se nós levarmos para o lado espiritual. A Bíblia trabalha com a gente como árvores. Você sabia que nós, a figura para seres humanos é árvores? Será que o diabo não está estabelecendo sementes corruptíveis? Para ele simplesmente ficar declarando às vezes, ou seja, eu sou alguém que não vai dar. Será que não? O diabo agora adora torcer palavras, torcer a verdade. Então, queridos, a gente precisa avaliar um pouco sobre tudo isso. Então, por isso que eu estou querendo colocar, queridos, você precisa ter a humildade de aceitar estar dentro de um lugar onde é que a gente para e a gente é chato desse jeito.
para começar a trazer entendimento das coisas espirituais, porque do contrário, querido, você vai ficar vivendo de alívio, 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 e nunca vai entender o descanso que Jesus estava falando em Mateus capítulo 11, do versículo 28 em diante. Deus tem mais do que alívio, Deus quer descanso para as nossas vidas, amém? Mas para isso eu preciso estar aprendendo, e uma coisa que eu começo a ver, queridos, escute isso, olha só que interessante, dentro dessas palavras, estou indo quase para o meu final, preste atenção nisso, dentro dessas substâncias que estão por trás dessas promessas, malignas ou benignas, eu estava fazendo uma avaliaçãozinha em casa, em alguns estudos, e vendo que as ervas daninhas, elas crescem 4 vezes mais rápido do que as ervas boas. Que coisa doida, né? 4 vezes mais rápido. Tu consegue entender a velocidade que você dá para as pessoas quando você começa a soltar promessas ruins? A substância que está por trás para a vida dos teus filhos, para a vida do teu casamento, do teu relacionamento? 4 vezes mais rápido. E sabe qual é a forma mais simples de acabar com essas ervas daninhas? Sal e água quente. Vamos para a figura bíblica. Quem é sal? Quem é sal aqui dentro? Nós. Amém? Diga, eu sou sal em nome de Jesus. Nós podemos desfazer essas ervas daninhas, nós temos que fazer, nós temos que ser o sal, lá onde é que nós estamos. E outra coisa interessante, água quente, o que significa água quente? O que é a Bíblia? Água quente em cima disso, ou seja, para acabar com essa situação. Precisamos entender dessa forma, queridos, abre para mim, ou melhor, antes de abrir, entenda isso, qual é a energia, qual é o mal que está por trás. Por isso que eu começo a pensar, antes de eu ir aqui para o último versículo, queridos, por que sempre no texto de Jesus Cristo, quando acontecem grandes milagres, você que é estudante da Bíblia, sabe o que está escrito lá no contexto? Que Jesus olhava e ele tinha compaixão, era a energia que estava por trás das palavras, era a substância energética, vamos assim dizer, por trás das palavras, que trazia grandes curas, a compaixão. O que acontece numa promessa ruim? O que acontece nas palavras ruins? Existe o quê? Raiva. Por isso que eu digo, queridos, cuidado nos teus momentos de raiva, cuidado nos momentos que você está indignado com a vida, para não soltar, porque às vezes é mais do que palavra, é uma energia gigantesca que você está estabelecendo, uma fé grandiosa que você está estabelecendo por trás daquela palavra maldita, e aquilo pode criar sim, ou seja, problemas e mais problemas. De repente você já semeou tanto de forma positiva, mas com pouca substância de compaixão. Tem alguém aqui comigo? Por isso, querido, você precisa entender essas coisas e começar a se policiar na sua língua, dizer: Deus, me dá mais compaixão, me dá mais força para que saia da minha vida a energia necessária, porque tem ou não tem aquele momento que quando você fala com tanta indignação e convicto, vai acontecer. Acontece ou não acontece? Principalmente para o lado ruim, né? Para o lado bom não acontece muito, mas para o lado... Agora nós temos que entender isso e começar a nos policiar para que isso não nos pegue mais e não comece a criar corrupção nos nossos sonhos. Queridos, vamos para o nosso final, por favor. Coloca lá Mateus capítulo Marcos capítulo 4, versículo de número, vamos ver aqui, por favor, para nós finalizar. Olha só, Marcos capítulo 4, versículo de número 23. Isso aqui já é conhecido, mas vamos relembrar. Eu trouxe rapidamente esse tempo atrás sobre finanças, sobre isso. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, queridos? Presta atenção agora. Ele estava chamando a atenção. Por que ele estava chamando a atenção? Vamos lá, versículo 24. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Por favor, vamos em partes para nós ir para o nosso final.
a medida. Diga comigo, a medida. Dentro dessa medida, queridos, quem é que faz bolo aqui? Tem que ter a medida das coisas. Tem que ou não tem que? Se você quer fazer um bolo grande, tem que ser uma medida pequena? Uma medida grande. Agora, essa medida tem que ser o quê? Trabalhada na medida certa, porque senão vai sair um bolo horroroso. E aqui nós começamos a pensar de forma mais simples, aqui entre nós. Queridos, nós temos que pensar grande, como diz a questão das Escrituras, mas ao mesmo tempo dentro da compreensão que ela nos dá. Porque senão não adianta só pensamento positivo. A fé, ela tem que, se você ficar simplesmente, vai dar, você só está no pensamento positivo, isso não é fé. Você pode levar a fé para um lado positivo. A fé eu já estou falando para vocês, a palavra da fé, nós estamos estabelecendo, é a substância que está atrás das palavras, amém? Só que olha só que interessante, e ser-vos ainda acrescentado e vós ao que ouves, né? Ou seja, aquele que faz bolo ruim, o que está escrito no texto? O cara não vai mais fazer bolo. Se ele faz bolo bom, o que vai acontecer? Vai fazer outros bolos, amém? Por isso, glória a Deus, aleluia. Vamos lá, vamos entender, versículo 25, por favor, passa. Ele diz o quê? Porque ao que tem se lhe há dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que ele está querendo falar? Se você não fizer segundo as Escrituras, se você fizer segundo ela, na medida dela, o que vai acontecer? Você vai começar a desenvolver. Agora, se você não fizer segundo a medida dela, o que vai acontecer? Até aquilo que você está fazendo, você tem o sério perigo de o quê? Perder. Olha para quem está ao teu lado e diga assim, ó, Está vendo como não basta você vir aqui e sentir um arrepio? Está vendo a necessidade de pregadores que realmente busquem assim, ó, com humildade e seriedade estar em cima das Escrituras? A medida precisa estar certa. Agora, por favor, passa, por favor, versículo 26. E dizia, agora, para o nosso fim, diga a todo mundo, glória a Deus. O pastor vai terminar, aleluia. Presta atenção. O que nós vemos agora aqui que eu acho muito importante para a gente avaliar? O reino de Deus é assim, diga a todo mundo, o reino de Deus é assim. Ele começa como se um homem lançasse semente à terra. Resumindo, as pessoas falam que isso aqui é a espada de Deus. Até onde isso está certo? Quando nós encontramos em Efésios capítulo 6, deixa eu confrontar um pouquinho o seu conhecimento. Versículo número 17 fala sobre a espada, mas ele está falando sobre o rema. Uma palavra que você teve um pedacinho de uma palavra de dentro, porque entenda, existe o logos, existe o rema. O logos vem do grego lógica, a lógica inteira de Deus é a palavra inteira. Mas tem o rema, aquelas partezinhas pequenininhas que se transformam realmente numa espada para você, ou seja, ter aquele momento de confronto ao diabo. Mas aqui ele está querendo nos mostrar uma coisa um pouco diferente. Para mim finalizar, sabe qual seria a melhor forma da gente definir a palavra de Deus? Talvez você diga, mas todo mundo fala assim, pastor, todo mundo diz que é espada, tudo bem. Agora o texto está me mostrando um pouco diferente. Ele está me mostrando que isso aqui é um saco de semente. Isso aqui é um saco de semente. E você só vai viver a vida de fé se você começar a saber semear, só isso. O que você está fazendo com o teu saco de semente, eu pergunto. Por favor, olha só, ele diz, versículo 27, olha só, e dormisse, plantou, vai descansar, descansa, aprende, semeou, descansa, diga a todo mundo assim, ó, hoje, diga mais firme, hoje, eu decido descansar em Deus. Vamos de novo, hoje, eu decido descansar em Deus. E olha o que ele diz, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse.
E ele diz ali, e crescesse não sabendo ele como. Eu não sei como é que essas coisas acontecem. Só está escrito que acontece. Vai acontecer. Diga a todo mundo, vai acontecer em nome de Jesus. Olha só o que ele diz no versículo 28, por favor. Porque a terra, e agora ele está falando aqui da terra espiritual, por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão vazio. Está escrito assim? A mente de Deus é sempre grande. A mente de Deus é sempre o melhor para você. A mente de Deus é sempre de paz. A mente de Deus é sempre cheia de amor. Ele quer encher a tua vida em nome de Jesus Cristo. Ele quer trazer fartura para a tua vida em todos os sentidos. Mas você tem que pegar o saco de semente, irmão. Quem é que está pegando saco de semente? Quem é que não está entendendo que por trás de cada palavra existem substâncias poderosíssimas? Vai depender do nível de energia. Tem alguém aqui comigo? Ou será que eu estou ficando... Será que eu estou bem? Eu estou bem. Me belisca aí para ver se eu estou bem. Me belisca aí, vê. Estou bem. Doeu, eu estou bem, irmãos. Fiquem tranquilos, eu não tomei nada errado. Está tudo certo. Está tudo certo. É isso mesmo. O que nós estamos fazendo com o nosso saco de sementes? O que nós estamos fazendo com a nossa língua? O que está por trás das promessas, a substância, como é que eu estou lidando com isso? Cadê os arautos? Não falta poder na igreja, faltam palavras. Não falta relacionamentos bons aqui no seu relacionamento da sua casa, está faltando palavras. Não é que seus filhos estão com situações de problema, que está faltando palavras. Quais são as sentenças que você tem que começar a declarar lá toda manhã antes de começar? Irmão, não é falar timidamente, não, fale com firmeza. Fale com firmeza. Arauto nenhum chegava assim, quando tinha que falar a sentença do rei. Será que é? Não. Eles levantavam a voz. O que está faltando não é o problema com os filhos, não é o problema no casamento, não é a falta de poder na igreja, tudo é uma questão de palavras. Palavras. Suas palavras são corruptíveis ou incorruptíveis. Por que você não está conseguindo alcançar as coisas? Será que porque a sua palavra está sendo corruptível? Será que não é isso? Queridos, eu queria que você fechasse os seus olhos e começasse a pensar nisso agora, em nome de Jesus. Eu estou falando coisas simples de fé, mas eu acredito que estamos alcançando níveis profundos aqui, para levar você a entender essas coisas, levar você a uma caminhada cada vez de mais alcance em Deus. Eu não tenho como dizer para vocês assim, vem aqui que Deus quer a sua eternidade, e aqui na terra que você se rale. Não existe isso, querido. A partir do momento que nós temos o poder de filho, que está escrito em João 1,12, significa que esse poder é tudo que você precisa para poder sim viver o melhor de Deus aqui na terra também. Deus quer isso para a sua vida. Não tem como falar de um Deus Pai sem falar do maior amor que possa existir. Ele te ama, você não está aqui por um acaso. Ele tem um plano com você, Ele quer estabelecer esse amor sobre você, Ele quer fazer você se desenvolver em todas as áreas. O que está bloqueando a sua vida nos últimos dias? Eu quero dizer que Deus de amor está aqui para desbloquear você em nome de Jesus. Eu quero dizer que em nome de Jesus, Deus está aqui para abençoar a sua empresa, Deus está aqui para abençoar a sua saúde, Deus está aqui para abençoar o seu casamento, Deus está aqui para abençoar todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Eu queria dizer para vocês nesse momento, por favor, pare um pouquinho e diga: Deus, me perdoa por não estar usando o saco de sementes que está nas minhas mãos. Me perdoe, Senhor, por eu não estar usando a minha língua de forma correta. Me perdoe, Espírito Santo, por favor, me perdoe.